compartilhar com vocês, a partir de agora, um ensinamento muito precioso. O nome desse ensinamento é o seguinte: as 4 qualificações. As 4 qualificações. Esse ensinamento é dado por um mestre chamado Shankara, Adi Shankara. E a gente encontra num livro chamado Tattva-bodha, né, que pode ser traduzido o nome como Conhecimento da Verdade, Tattva-bodha. Shankara foi uma encarnação de Shiva. Dentro da tradição védica, isso é a tradição que vem dos Vedas, que é a literatura sagrada da Índia, Veda quer dizer literalmente conhecimento. Deus se manifesta através de 3 aspectos: Brahma, Vishnu e Shiva. O aspecto criador, o aspecto mantenedor e o aspecto transformador. Talvez a gente possa relacionar com o Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o aspecto criador, o Filho é o aspecto de Deus mantenedor e o Espírito Santo é o aspecto de Deus transformador. Então, Shankara é considerado na Índia uma encarnação de Shiva. Então, através do contato com Shankara, com os ensinamentos de Shankara, nós podemos nos transformar internamente. E nós precisamos transformar principalmente essa mente. O Sai Baba, ele diz assim: a mente é um instrumento que pode te escravizar, te prendendo à identificação com o mundo, mas pode te libertar quando você direciona essa mente para Deus. O Sai Baba diz assim: considera a sua mente como uma chave e o seu coração como um cadeado. Você sabe que se vira a chave para um lado, ela tranca, se vira para o outro, ela abre. Então, ele diz assim: se você volta a sua mente somente para o mundo percebido pelos 5 sentidos, você tranca o seu coração. Se você volta a sua mente para Deus, você abre e você desperta a sabedoria do seu coração. Lembrando do Mestre Jesus, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Mais uma vez, não pula para outra bem-aventurança, não. Fica nessa, que diz muito. Ele fala que já são bem-aventurados. A palavra para bem-aventurado no yoga é Ananda, é uma palavra que muita gente conhece. Ananda, quer dizer bem-aventurados. Então, tem a Ananda, bem-aventurança, aqueles que purificam o coração porque veem a Deus, sabem, saboreiam a presença divina, aqui e agora em si mesmos. Tem um mestre chamado Swami Prabhavananda, da ordem Ramakrishna. Ele diz que nessa bem-aventurança, Jesus define a meta e o método do yoga. A meta do yoga é ver a Deus. O método é a purificação do coração. E a consequência dessa visão divina é o estado de Ananda, de bem-aventurança. É a cessação de todo sofrimento. Existe um livro sagrado chamado Bhagavad Gita, que narra o diálogo de Krishna, da consciência divina com Arjuna, que a gente metaforicamente pode compreender como a consciência humana, onde Krishna diz para Arjuna: yoga é a cessação do sofrimento, porque é a cessação da ignorância. E isso acontece quando purificamos o nosso coração. Então, a partir de agora, pedindo as bênçãos de Shankara, nós iniciamos. Gratidão, filha. Minha filha veio aqui entregar um cordão que eu havia perdido. Nós iniciamos o ensinamento sobre as 4 qualificações. As 4 qualificações para quê? Para o conhecimento da verdade, para o autoconhecimento, para que possamos realmente ver a Deus. São 4 qualificações. Se nós não temos essas qualificações, essa experiência passa a ser bem difícil. E aqui eu faço uma parte. Eu não estou falando que vocês têm que ter as 4 qualificações a partir deste texto ou do contato com este mestre. Não. É bem provável que, à medida que eu vá dizendo sobre cada qualificação, você vai se lembrando de algo que você já aprendeu dentro da sua tradição, com o seu mestre.
Eu acredito que o que eu vá falar a partir de agora contribua na sua jornada, porque ajuda a organizar. Mas essas 4 qualificações certamente já foram passadas para você. A questão é se você percebeu isso como uma qualificação para o autoconhecimento ou para o conhecimento de Deus. E se você valoriza isso como um grande tesouro. Então, vamos às 4 qualificações. A primeira é o discernimento, a segunda, o desapego, a terceira é chamada de 6 virtudes ou 6 tesouros, e a quarta qualificação é o desejo ardente pela liberação, é o desejo ardente por conhecer a Deus. Então, eu vou falar sobre cada qualificação, mas antes fazemos uma breve prática, que é uma prática de observação dos pensamentos. Vamos fazer essa prática por 2 minutos, a partir de agora. Tem algumas coisas no yoga que a gente só aprende dentro da prática de meditação. Porque se for só informação e conhecimento mental, nunca vai transmitir para a gente a essência do ensinamento. A gente tem que encontrar isso dentro. Então, eu peço que vocês fechem os olhos, percebam o ar entrando e saindo do corpo, sem fazer esforço algum, a respiração está livre. Sintam o corpo. Às vezes a gente está ouvindo a palestra, a gente está totalmente na mente pensante. Agora traz atenção para o corpo, sente o seu corpo. Sente a cabeça, o tronco, os ombros, os braços, as mãos, os quadris, as pernas, os pés no chão. E a partir desse instante, busca observar os seus pensamentos. Observar os seus pensamentos. Nesse instante, você não deseja pensar e não faz esforço para isso. Mas ainda assim surgem pensamentos. Muitas vezes, equivocadamente, nós dizemos assim: eu não consigo parar de pensar. Então, lembra que eu não pedi para você parar de pensar. Eu pedi para você observar os pensamentos. E se eu posso te dar uma dica agora, a dica é: reconheça esses pensamentos como pensamentos da sua mente, não são os seus pensamentos. São os pensamentos que a mente está pensando. Observe esses pensamentos. Ok. Fica à vontade para abrir os olhos, faz uma inspiração profunda. Daqui a 20 minutos, a gente vai repetir essa mesma prática, nesse mesmo tempo, mas talvez seja diferente. E daqui a pouquinho eu vou aproveitar essa experiência, mesmo que de 2 minutinhos, para a gente ver a importância dela dentro do aprendizado das 4 qualificações. Então, vamos à primeira qualificação, que é o discernimento. Eu vou ler para vocês alguns dizeres do Sai Baba sobre esta qualificação. Discernimento é a discriminação entre o transitório e o eterno. Em outras palavras, a descoberta que só o Atma é a centelha divina, Atma é o ser essencial, está além do tempo, e que todos os objetos perceptíveis pelos sentidos
e que todos os objetos perceptíveis pelos sentidos da visão e etc. são apenas transitórios. Só o Atma não sofre nenhuma mudança. Só ele é Nitya Satya, que quer dizer verdade eterna. Como consequência da investigação prolongada, deve-se ganhar essa convicção inabalável e estabelecer-se nela. A primeira qualificação é o discernimento. Discernimento aqui não é discernimento em relação a algum assunto do mundo, é discernimento entre o permanente e o impermanente, o eterno e o transitório. A gente, estudando yoga, descobre que a definição de verdade é a seguinte: verdade é aquilo que permanece, verdade é aquilo que não está sujeito a alteração. Por isso é que é a verdade. É do jeito que é e não está sujeito a mudança. Então, discernimento é você perceber o que é verdadeiro e é você perceber o que é falso. Logo, a gente se dá conta do seguinte: espera aí, a impressão que eu tenho é que eu não consigo encontrar absolutamente nada que é permanente. A impressão que eu tenho é que tudo que eu consigo encontrar é transitório, é passageiro, está sujeito a mudança. E provavelmente está correta essa impressão. Tudo que a gente percebe através dos 5 sentidos é passageiro, é transitório, é impermanente. Absolutamente tudo. Então, não existe nada que seja verdadeiro. Existe Deus. Deus é a realidade. O nosso ser espiritual, que é inseparável de Deus. Aí chegamos num ponto fundamental para quem pratica yoga, e eu acredito que para quem busca Deus através de qualquer tradição espiritual. Deus é inacessível para a nossa mente. Através da nossa mente racional, nós não podemos conhecer Deus. Em verdade, a mente racional é muito preciosa para que a gente lide com questões do mundo, mas se eu tento usar a minha mente racional, que é o que me limita como ser humano, para perceber o divino, o sagrado, ela se transforma num véu, num véu. Então, a revelação divina vem justamente quando eu começo a tirar os véus, vem justamente quando eu me desidentifico com essa mente pensante. E na experiência de 2 minutinhos que fizemos há pouco, isso já pode vir a acontecer, mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Então, esse discernimento que está aqui como a primeira qualificação para a gente conhecer a Deus, significa a gente, de alguma forma, buscar uma maneira de perceber aquilo que é permanente, que não muda, que é sempre o mesmo, né? E não mais se deixar encantar e se envolver com o que é impermanente. Para isso, a gente vai ter que aprender alguma técnica espiritual. Isso já já vem à frente. Então, discernir no sentido aqui da qualificação significa diferenciar o verdadeiro do falso, o real do irreal. A segunda qualificação, me veio à mente, antes da segunda qualificação, palavras de Jesus. No Evangelho de São Tomé, ele diz assim: eu lhe darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram, aquilo que ainda não nasceu no coração dos homens. No caminho para a crucificação, quando perguntam por que ele, que é o rei, não se salva, ele diz: meu reino não é deste mundo. Esse mundo que é percebido com os olhos, com os ouvidos, com as mãos. Percebe que Jesus aponta o tempo todo, né, para uma outra possibilidade de ser, para um outro campo de existência que não é esse passageiro. Jesus tinha um discernimento absolutamente perfeito. E ele está sugerindo que a gente também desperte esse discernimento. Então, para isso, a segunda qualificação. A segunda qualificação, ela só surge de uma maneira sensata a partir da primeira, que é o discernimento, e, ao mesmo tempo, a prática da segunda qualificação vai facilitar o despertar da primeira. Então, a segunda qualificação é o desapego. Vairagya, desapego. Sobre desapego, o Sai Baba diz assim:
O indivíduo deve raciocinar e reconhecer a transitoriedade da alegria e da tristeza, poluições que afetam a mente. E alegria e tristeza, num primeiro momento para a gente, estão diretamente relacionadas à impermanência no mundo. Quando as coisas estão dando certo, de acordo com os meus gostos, eu estou feliz. Mas elas passam, terminam, eu fico triste. Mas, de repente, as causas da tristeza também terminam, se transformam, eu fico feliz de novo. Então, a gente vê que envolvidos exclusivamente com esse mundo onde tudo é transitório, a gente vive essa oscilação de alegria e tristeza. O Sai Baba diz que são poluições que afetam a mente. Ele se convencerá, então, de que todas as coisas estão aprisionadas em um fluxo, são todas momentâneas e somente produzem sofrimento. O sentimento de desapego nasce em seguida na mente. Vairaja, que é desapego, não envolve abandonar o local de nascimento, o lar, a esposa e os filhos, para se refugiar nas florestas. Envolve somente perceber que o mundo como transitório e, em consequência dessa percepção, rejeitar os sentimentos de eu e meu. Então, a segunda qualificação é o desapego. Por que ela surge com qualidade a partir da primeira? Que a primeira qualificação diz assim para mim, olha, esse mundo percebido pelos 5 sentidos e pensado pela mente é um mundo falso, ilusório, porque nele tudo é impermanente, tudo é transitório. A partir dessa consciência, surge a segunda qualificação. Espera aí, se tudo é transitório, passageiro, eu não vou me apegar a absolutamente nada. Não vou me apegar a nada. Porque se eu me apego a alguma coisa que vai passar, quando passar, eu vou estar sofrendo. E eu sei que a alegria que vem desse apego ao que é transitório também não é uma alegria real. É uma alegria que depende da permanência de uma condição, de um relacionamento, de um status, de qualquer coisa que seja. Tem muita gente que sofre horrores durante toda uma existência porque não quer olhar para isso. A gente lembra mais uma vez da orientação do Divino Mestre. Não junte riqueza na terra, onde os ladrões roubam, onde as traças corroem. Busque riqueza onde? No reino dos céus, no reino de Deus. Onde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Para onde você está levando a sua mente? Então, a segunda qualificação fala, não se apega a nada nessa existência. E o Sai Baba esclarece aqui que desapego não significa deixar a família, deixar de trabalhar, deixar de cuidar da saúde do corpo. Nada disso. Desapego significa sem apego. A gente se relaciona com isso tudo como ensina o Buda. Considere esse mundo uma ponte. Atravesse-a, mas não constrói a sua casa sobre ela. Aqui não é o nosso lugar. A gente lê assim nas Escrituras, do pó viestes, para o pó voltará. Isso é real em relação à dimensão física, e esse é um ensinamento importante que lembra a impermanência. Mas tem outro ensinamento que a gente pode contemplar, que diz respeito ao ser espiritual enquanto encarnado. Da luz viestes, para a luz voltará. Para voltar para o pó, a gente não tem que fazer esforço algum. Daqui a pouco, o prana, a energia vital, se retira e esse corpo vai voltar a ser pó. Mas a gente precisa se movimentar de forma consciente para voltar para a luz, para se perceber novamente como luz. Vós sois a luz do mundo. Para isso, eu preciso me desapegar do falso, para que eu tenha abertura para esse discernimento divino. A segunda qualificação é o desapego. Então, em seguida, nós temos os 6 tesouros, ou as 6 virtudes, que são fundamentais nessa jornada. Os primeiros tesouros, eu vou chamar de tesouros, como chama o professor Hermógenes, o controle da mente e o controle dos sentidos. O primeiro se chama Sama, controle da mente, o segundo Dhamma, o controle dos sentidos. Tem uma professora muito querida
de Vedanta, né? Vedanta é uma outra tradição na Índia, né, que a gente considera assim uma irmã do yoga, né? Vedanta seria a parte teórica, o conhecimento, o yoga a parte prática. Então, aqui no Rio de Janeiro tem uma professora chamada Glória Arieira, que é uma grande referência mundial em Vedanta. E sobre Sama, o controle da mente, ela diz assim: mas então, o que significa este comando? Temos comando sobre a mente quando a conhecemos tão bem que podemos antever suas reações e evitá-las. Devemos conhecer nossos gostos e aversões, as coisas e as pessoas que nos irritam, o que nos faz perder a calma, enfim, nossos pontos fracos, nossos mecanismos inconscientes. Assim, podemos antever uma potencial situação em que somos tomados pelas emoções e agir ao invés de reagir. Ter calma para agir, segundo o nosso entendimento, deliberado, e não reagir impulsivamente, e depois nos arrependermos de nossos atos. Então, para que eu tenha controle sobre a mente, eu tenho que conhecer a minha mente. E como eu conheço a minha mente? Aí eu chamo a atenção para vocês da prática de 2 minutos que fizemos há pouco. Eu conheço a minha mente observando a minha mente. Na verdade, eu conheço qualquer coisa que seja observando. Um cientista, né, quer estudar uma célula, quer estudar um órgão, né, quer estudar uma flor, uma planta, o que ele faz? Ele observa, ele vê, de acordo com o conhecimento que ele tem, né, aquilo que está sendo visto, observado, vai sendo conhecido de forma mais profunda. Se você quer controlar a sua mente, você tem que aprender a olhar para a sua mente. Aí você começa a descobrir como ela funciona. E quando você começa a descobrir como a sua mente funciona, você pode, de fato, controlar, transformar a sua mente. Quantas vezes o Buda diz para a gente, nós nos percebemos nesse instante de acordo com a maneira como pensamos. Tem gente que traduz assim: nós somos o que nós pensamos. Não é exatamente isso. Nós somos o ser espiritual, puro, perfeito, imaculado. Mas nós nos percebemos nesse instante, nessa condição espiritual, a partir da maneira como nós pensamos. E se nós transformamos a nossa maneira de pensar, nós nos transformamos existencialmente. Um grande bandido pode se transformar numa mesma existência de um grande santo. Nós temos relatos disso em muitas tradições. Um dos santos mais conhecidos da tradição cristã é Paulo, ou São Paulo. A gente sabe que ele era um cobrador de impostos, que ele perseguiu muitos cristãos, e, de repente, praticamente atinge a iluminação, quando ele se entrega totalmente ao Cristo, dentro de uma mesma existência. Então, se você não controla a sua mente te controla. E a sua mente vai sempre te controlar, te mantendo ligado a esse mundo. Krishna, o Senhor Krishna, na Bhagavad Gita, diz assim para a gente: a mente é uma péssima senhora, mas pode ser uma ótima servidora. A gente precisa aprender a controlar a nossa mente. Essa é uma tarefa muito desafiadora. Então, o segundo tesouro vai ajudar a gente a conquistar o primeiro. O segundo tesouro, a gente está aqui na terceira qualificação, que são os 6 tesouros. O segundo tesouro é o controle dos sentidos. Antes de controlar essa mente, que é muito sutil, a gente pode aprender a controlar os nossos sentidos, controlar os 5 sentidos. O Sai Baba diz assim: agora, quanto à segunda das 6 virtudes. Dhamma significa manter o corpo e os sentidos sob controle. Isso somente pode ser conseguido pela prática espiritual e não por qualquer outro meio. A pessoa precisa evitar gastar seu precioso tempo em buscas inúteis. Tem que estar sempre vigilante. Precisa empregar o corpo e os sentidos de percepção e a ação em tarefas convenientes, nobres, capazes de mantê-los ocupados. Não deve haver nenhuma possibilidade para que a preguiça se insinue. E cada ato também deve promover o bem dos outros.
Quando a pessoa se limita às atividades que refletem seus deveres naturais, essa vai ser a próxima qualificação. É possível sublimá-los em sadhana, em disciplina espiritual para o corpo e os sentidos. Então, gente, às vezes é difícil controlar o pensamento diretamente, mas eu devo vigiar como se comportam os meus 5 sentidos, como esse corpo está sendo utilizado. Esse é o segundo tesouro. Um exemplo fácil, às vezes eu estou andando, agora no período de pandemia, menos, mas às vezes eu estou andando com a minha esposa aqui por Icaraí, que é o bairro onde a gente mora, a gente está em cima da hora para chegar em algum lugar e ela fala, meu Deus, que vitrine linda, olha esse sapato. Eu falo, Juliana, a gente tem hora, mas os olhos grudam naquela vitrine. E a mente dela é toda atraída para lá. Aí, quando eu consigo convencê-la de sair, eu falo, Juliana, olha esse cheiro maravilhoso daquela lanchonete, vamos comer um sanduíche. Ela diz, mas você acabou de almoçar. E a gente tem hora, esqueceu? E eu falo, não, eu preciso comer esse sanduíche. Então, é um descontrole dos sentidos. Os nossos sentidos, se não forem controlados, eles arrastam a gente para quê? Para esses chamamentos do mundo. E muitas vezes tiram totalmente o nosso foco, a nossa paz interior. Quem sabe ela que não precisa de sapato, está triste porque não parou para comprar aquele sapato. Eu que nessa hora não preciso me alimentar, eu estou bem alimentado. Eu fico triste porque eu estava com vontade de comer aquele sanduíche. Então, se eu não controlo os meus sentidos, eles me arrastam para o lado de fora e me prendem a objetivos que não fazem sentido, que não têm nenhuma utilidade, que despertam emoções que não ajudam no autoconhecimento. Então, precisamos controlar os sentidos e o caminho para o controle dos sentidos é o sadhana, que quer dizer a disciplina espiritual. A gente tem que colocar esse corpo sentado para meditar, a gente tem que colocar essa boca orando, a gente tem que colocar essas mãos a serviço da humanidade, fazendo caridade. Esses olhos têm que contemplar belas paisagens e ver Deus nessas belas paisagens. Da mesma forma que a gente tem que afastar os nossos olhos daquilo que não é bom, assim como os ouvidos, a boca. Essa é a segunda qualificação, é o segundo tesouro da terceira qualificação. Eu vou passar um pouquinho mais rápido pelos outros 4 tesouros por causa do nosso tempo, tá bem? Então, o terceiro tesouro se chama o cumprimento dos nossos deveres. Isso pode ser chamado também de swadharma. Todos nós temos um swadharma. Cada um de nós tem uma quantidade específica de deveres pessoais de acordo com os papéis que nós desempenhamos nessa existência. Então, por exemplo, eu tenho um dever com a minha filha, eu tenho um dever com a minha esposa, eu tenho um dever como professor com os meus alunos, eu tenho um dever enquanto brasileiro como cidadão. Então, é muito importante que eu desempenhe bem, que eu cumpra bem os meus próprios deveres. Se eu não fizer isso, eu não estou honrando essa existência. Por exemplo, quando surge uma mangueira no planeta, essa árvore vai fazer o quê? Oferecer manga. Ela tem esse dever. O fogo vai produzir calor, vai queimar. A água vai molhar, vai limpar, vai refrescar. Tudo tem uma função nesse universo. Cada um de nós é uma célula desse grande organismo e sabe que se uma célula não fizer o seu papel, desestabiliza todo o resto. Então, é fundamental que a gente cumpra os nossos deveres de acordo com os papéis que desempenhamos através dessa forma humana. O quarto tesouro se chama titiksha, que a gente pode traduzir assim por resignação paciente a todos os reveses. Isso é, ficar bem, manter-se equilibrado, equânime, diante dos altos e baixos da vida. O sábio é aquele que não se deslumbra com os elogios e que não desaba com as críticas. Eu permaneço equânime, porque o meu agir, o meu estar nesse mundo
não tem relação com o que esse mundo tem para me oferecer, mas sim com o que eu estou oferecendo para o mundo. O meu bem-estar depende do tesouro anterior. Eu desempenho bem os meus papéis, com amor, com bondade, com desapego. Então, eu estou em paz com a minha consciência pelo que eu ofereço. Eu estou sempre dando o meu melhor e pedindo a Deus que me inspire para isso. Então, os resultados dessas ações, as consequências dos meus atos, não me atingem emocionalmente. Eu não espero, né, do mundo aquilo que vai me fazer feliz. Eu encontro a felicidade naquilo que eu ofereço para o mundo. O que mata não é o que entra pela boca, o que mata é o que sai, é o que vem de dentro. Então, esse é o quarto tesouro. Eu descubro como me manter equânime diante dos altos e baixos do lado de fora, diante dos reveses, reconhecendo que tudo vem de Deus e é para o meu bem. Mas para o meu bem, o bem daquilo que eu sou, a alma encarnada num corpo com o objetivo de despertar a consciência divina. Quando eu mantenho a mente firme nisso, e a gente vai ver que esse é o próximo tesouro, quando eu sou capaz de manter a mente firme nessa verdade, eu começo a ressignificar tudo o que está acontecendo. E o que está acontecendo do lado de fora pode representar um grande prejuízo no campo existencial, até mesmo uma grande dor. Mas no campo espiritual, sempre é bênção, porque Deus é amor, é onipresente, onipotente, onisciente, e é pela nossa felicidade. Mas a felicidade verdadeira, não a que o mundo oferece, mas a que está dentro de nós. Então, muitas vezes, uma grande perda do lado de fora é o incentivo que a gente precisa para voltar a atenção para o lado de dentro. Então, os dois últimos tesouros são fé e manter a mente firme. Então, se chama Shirada e Samadana, completando os 6 tesouros. Então, é muito importante que eu cultive essa fé inabalável nas escrituras sagradas, essa fé inabalável no que dizem os grandes gurus ou mestres espirituais, verdadeiros, é claro, e que eu busque agir de acordo com os ensinamentos. Jesus tem um momento que puxa a nossa orelha no Sermão da Montanha, quando nos chama de seres humanos de pouca fé. Fé, etimologicamente, não significa crença, significa fidelidade. Seres humanos de pouca fidelidade à minha mensagem. Mensagem desafiadora. Perdoa 70 vezes 7, reza pelo seu inimigo, ama o seu perseguidor. Mensagem desafiadora, mas estamos aqui para buscar despertar essa mesma consciência crística que surgiu em Jesus, búdica que surgiu em Gautama, essa consciência divina que está em nós. A fé é essencial. A nossa mente concreta, ela talvez não possa compreender o caminho, por isso que ela se entrega, ela se submete, ela confia no Guru, ela confia no Guru, aquele que traz a luz, aquele que dissipa a escuridão. Então, com muita humildade, a gente tem que reconhecer que mentalmente a gente não tem como compreender os desígnios do Pai Celestial. Mas quando o nosso coração começa a sentir a presença dele, vem a convicção da sua força, do seu poder, do seu amor infinito. Quando eu já começo a saborear que aquilo que eu sou não se limita a corpo e mente, eu me entrego cada vez mais, cada vez com mais fé. Busco agir de acordo, e começa a vir a clareza, começa a vir aquele saber além da mente, começa a se revelar aquela verdade que liberta. E o 6º tesouro, Samadana, é justamente uma mente firme, uma mente concentrada nessa mensagem divina, nessa presença divina, nesse propósito de vida. Eu não deixo a minha mente se desviar. E eu vou descobrir que o meu relacionamento, que o meu trabalho, que o meu lazer, que tudo que essa existência oferece vai me ajudar a reconhecer
essa onipresença divina, consequentemente, vai me ajudar a conhecer a mim mesmo, vai conhecer nesse processo de autoconhecimento. Então, eu não deixo de me relacionar, de trabalhar, eu não deixo o meu lazer, não deixo a minha cidadania, mas eu lembro que eu estou passando por isso tudo para purificar o meu coração e para conhecer a Deus. Todas as experiências que surgem para mim no mundo não têm como finalidade ajustar e resolver definitivamente as questões do mundo. Tem como finalidade me ajudar a purificar o coração e conhecer a mim mesmo. E, finalmente, chegamos na nossa quarta qualificação. Passamos pelo discernimento, passamos pelo desapego, passamos pelos 6 tesouros, o controle da mente, o controle dos sentidos, o cumprimento dos próprios deveres, o manter-se equânime diante dos altos e baixos da vida, os reveses, a fé e a mente firme no propósito. Finalmente, chegamos na quarta qualificação, que é a mais importante. A quarta qualificação é o desejo ardente pela liberação, ou a aspiração máxima em conhecer a Deus. Mais uma vez, citando Jesus, ele diz: conheça a verdade e ela vos libertará. Quando Jesus diz conheça a verdade, é lógico que nesse instante ele entende que nós ignoramos a verdade, senão ele não nos diria conheça a verdade. E quando ele diz e ela vos libertará, se ela vos libertará, é porque enquanto ignorantes estamos presos. Por isso a quarta qualificação é o desejo ardente pela liberação da ilusão, por conhecer a verdade. E ele diz mais: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, não é só conheçam a verdade, que é o reino de Deus, que não vem com observâncias, que não se pode dizer ei-lo aqui, ei-lo acolá, que está dentro de nós. Devemos buscar isso em primeiro lugar. Essa consciência que isso vem em primeiro lugar é a quarta qualificação. Nada é mais urgente, nada é mais importante, nada é mais relevante. Essa busca deve vir em primeiro lugar. E quando a gente tem essa aspiração por conhecer a Deus, que a gente pode chamar também de amor, né? Por despertar esse amor imenso, esse amor infinito, esse amor sem limites, esse amor incondicional, esse amor verdadeiro. Nós estamos aqui para isso. E quando isso acontece, tudo mais vem em acréscimo. O Sai Baba diz: amor como pensamento é verdade, amor como emoção é paz, amor como ação de corpo é retidão, amor como compreensão é não violência. Quando eu me religo, quando eu me uno com o ser essencial, com aquilo que eu sou, que é puro amor, toda a personalidade se transforma. Imaginem um mundo onde hoje 7 bilhões, né, de seres humanos fossem pessoas que têm a mente repleta daquilo que é a verdade, as emoções em paz, toda ação de corpo honesta, correta e com uma compreensão que leva à não violência. Então, o paraíso, que é a consciência espiritual, poderia se refletir nesse planeta, que é a nossa condição existencial. Então, a quarta qualificação, ela é a mais importante, e se você tiver mesmo a quarta qualificação, todas as outras vão surgir para você. Eu finalizo a minha participação nesse encontro contando a história de um rapaz que queria muito conhecer a Deus. Então, ele fica sabendo que numa floresta tinha um mestre que era capaz de proporcionar esse conhecimento para ele. Quando ele entra na floresta, ele logo encontra o mestre. É um guru enorme, enorme que eu digo alto, né? Uma altura, uma estatura de 2 metros, bem forte. E isso chama a atenção dele, né? A gente espera um guru, uma pessoa mais franzina ou não tão atlética. E o guru fala assim para ele: você quer conhecer a Deus? Eu vou te falar como. Então, convida ele para dar uma volta na floresta. Logo, eles veem um lago, uma linda cachoeira. E o guru chama ele para dar um mergulho. Eles dão um mergulho. E, de repente, o guru pula em cima dele, coloca as mãos na cabeça dele, afunda a cabeça dele embaixo da água.
E ele pensa assim, bom, ele deve estar me batizando, né? Lembrando que batismo, né, do grego quer dizer literalmente mergulho. Ele está me batizando. Mas começa a demorar mais um pouquinho, ele começa a estranhar, mas o rapaz ainda pensa, certamente é uma bênção. Mas passado 1 minuto, ele já está se sentindo mal, ele começa a ficar desconfiado. Quando passa de 1 minuto e meio, ele vê que ele vai apagar embaixo d'água, ele começa a duvidar que o guru é um guru, e quando chega perto de 2 minutos, ele reúne todas as forças dele, consegue jogar aquele homem grande e forte para bem longe, né? Então, coloca a cabeça fora d'água, né? Respira. Aí ele olha bem ali para o guru, fala poucas e boas para ele e vai embora. Mas o guru chama ele de longe, fala, ei, rapaz, volta aqui para a gente continuar a sessão de ensinamentos. E ele não quer voltar, né? Fala que é um falso guru, e o guru fala, eu já te dei o ensinamento. Como você me deu o ensinamento? Eu vim aqui querendo conhecer a Deus, você quase me afogou. Aí o guru se aproximou dele e falou assim, vem cá, quando eu te segurei embaixo d'água, quando você percebeu que ia desfalecer, qual era o seu único pensamento? O seu único pensamento? E ele diz, meu único pensamento era tirar você de cima de mim. Aí o guru perguntou, mas você não pensava mais em nada? Não pensava em nada, não lembrava de nada? E ele fala, não, não pensava mais em nada. Meu único desejo era tirar você de cima de mim para que eu pudesse respirar. Aí o guru fala, essa é a maneira de conhecer a Deus. Quando o seu desejo por Deus, né, for o seu único pensamento, quando isso for tão importante quanto respirar, certamente, né, Deus vai propiciar tudo que você precisa para se desiludir e para conhecê-lo. Então, eu gostaria, gente, de mais 2 minutinhos de relógio mesmo, 120 segundos, para fechar essa minha participação, que a gente, pelo menos nesse instante, não tenha nenhum outro objetivo que não seja esse, conhecer a Deus. Feche os olhos. A gente lembra de Jesus dizendo, o reino de Deus não vem com observâncias, nem se pode dizer ele aqui, ele acolá, o reino de Deus está dentro de vós. E a gente volta a atenção para dentro. A gente volta a atenção para dentro, primeiro compreendendo o que é lado de fora. Lado de fora é o que é percebido pelos 5 sentidos. Então, você não dá importância para o que os 5 sentidos estão percebendo nesse instante. Eles não deixam de perceber, mas você não se envolve com isso. O nosso corpo também é lado de fora. Então, nesse instante, não se envolve com o corpo. A gente vai deixar o corpo sentado, firme, confortável, mas não fazemos nada com o corpo. Até mesmo a respiração nós consideramos lado de fora. Então, também não nos envolvemos com a respiração. Deixe ela acontecendo. Não tem nada de errado com o mundo, com o corpo, com a respiração, mas nós queremos voltar a atenção para dentro. Os pensamentos também são lado de fora. O reino de Deus está dentro. Não se envolva com os pensamentos. O reino de Deus está por trás dos pensamentos. Os pensamentos velam o reino de Deus. Então, a gente volta para aquela posição da prática que fizemos há alguns minutos, da onde podemos observar a mente, a respiração, o corpo, o que os sentidos percebem. Da mesma forma que podemos abrir a janela da nossa casa e ver um monte de coisa do lado de fora, mas não saímos, permanecemos dentro de casa. O nome dessa casa, nesse instante na qual vamos permanecer, é coração.
Só que o nosso interesse nessa segunda prática não é observar para transformar o que se passa com a mente. O nosso interesse agora é voltar a atenção para o ser espiritual que nós somos, que é a pura consciência, é aquilo que observa. Isso acontece quando nos mantemos no silêncio dentro de nós, não nos envolvemos com absolutamente nada do lado de fora. O que nos motiva para essa prática é essa vontade de conhecer a Deus, confiando que isso basta para que toda escuridão do lado de fora seja iluminada, para que todas as mazelas sejam curadas, para que todo sofrimento seja amenizado. Confia em Deus. Mantenha a mente concentrada em Deus. Dentro de você. Entramos no nosso quarto íntimo, fechamos as portas, as janelas, e aqui dentro encontramos o Pai Celestial. Nos abraçamos com Ele. Ele que é pura luz, nós que somos pura luz. Nesse instante nos percebemos como luz. A luz do mundo. A luz divina. Então, faça algumas inspirações profundas e reconheça-se como luz, ativando esse corpo físico. Abre os olhos e reconheça-se como a luz que pode iluminar esse mundo, essa existência. Eu agradeço a Deus, agradeço a cada um de vocês, agradeço mais uma vez ao Nesme e finalizo a minha participação lendo o ensinamento do Sai Baba, que diz assim: quando seu coração está poluído, sua vida se torna sem sentido. O coração humano é como uma caneta. A cor das palavras que escreve será a mesma da tinta da caneta. Deus espera que preencha seu coração com amor. Então, tudo que você pensa, diz e faz será repleto de amor e sua vida se tornará sagrada. Satya Sai Baba, vós sois a luz do mundo, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Namastê, gratidão.